Olá pessoal, nessa aula em mecânica das estruturas nós iremos falar sobre vigas inclinadas, que é uma situação muito utilizada na engenharia e ela compõe nosso cotidiano de forma variada. Então, nós podemos apresentar para vocês algumas situações de barras inclinadas, como essa escada, ela em concreto armado e curva, é uma barra inclinada que precisa ser decomposta, conhecida todos os valores de reações de apoio e demais situações. Para quê? Para que a gente consiga elaborar os diagramas, né, de normal, cortante e fletor por um futuro dimensionamento. Já do lado direito, temos uma estrutura de cobertura de um outro material, metálica, que também apresenta situações semelhantes a essa. Então, são alguns desses exemplos que nós precisamos nos atentar e eu quero que vocês notem que é muito comum no nosso cotidiano. Mais uma situação bem complexa, né? Nós temos uma estrutura pré-moldada em concreto, onde a estrutura de cobertura são formadas por vigas com uma certa inclinação. A estrutura da arquibancada também apresenta situação semelhante, para que vocês notem que isso é comum no nosso cotidiano. Aprofundando mais e aplicando um pouquinho de arquitetura e design, nós temos a situação dessa passarela que liga dois lados, né, de uma via de grande movimento. Notem que além da estrutura do elevador, da escada rolante, que é uma peça inclinada, nós temos que as treliças que suportam toda essa estrutura também apresentam uma inclinação. Notem que é bem usual, como eu já havia falado. Então, com essa linha de raciocínio, nós teremos três situações com diversos tipos de carregamento. Nesse caso, eu irei apresentar para vocês para um carregamento distribuído. Não por não ser o pior, mas sim que ele engloba diversas situações que podem ser aplicadas aos demais. Então, nós teremos situações que eu quero que vocês sempre olhem como que a carga está aplicada em relação à barra em estudo. No caso, o carregamento normal, a viga, ali é o primeiro ao lado esquerdo, notem que o carregamento aplicado em relação à barra compõe e faz um ângulo de 90 graus. Então, a nossa resultante dessa carga distribuída, ela fica a 90 graus em relação à barra. Já o carregamento vertical, ou projetado vertical, o que ocorre? A carga ela se encontra no eixo Y e a nossa resultante também estará no eixo Y. E notem que os apoios estão o quê? No sentido vertical também. O mesmo pode acontecer com carregamento distribuído horizontal, que é o caso à direita. Notem que o nosso carregamento ele se encontra na horizontal, logo a sua resultante também será na horizontal. Então, a partir dessas três situações, nós iremos desenvolver um carregamento vertical ali, uma forma maior para melhorar a visualização, um carregamento horizontal, né? Está escrito ali carregamento vertical, mas corrija, um carregamento horizontal e um carregamento normal ou perpendicular à nossa peça. Então, são essas três situações. E como que nós iremos desenvolver? Nós iremos desenvolver com o cálculo das reações de apoio nesse primeiro momento. Após, comentando uma estrutura aporticada, aí sim nós iremos trabalhar com os diagramas. Então, nesse primeiro exercício exemplo, eu irei resolver com vocês apresentando os cuidados e os detalhes. Nos demais exercícios serão de fixação, ou seja, é a vez de vocês resolverem. E que para isso tenham sempre um material de apoio para que você consiga resolver. Em caso de dúvidas, mande um e-mail para o professor para que a gente possa tentar lhe atender da melhor forma. Então, notem que nós temos uma carga projetada, no caso na vertical, temos que é uma barra com uma certa inclinação, de um ângulo de 30 graus aproximado e um vão de 10 metros com carregamento de 5 kN por metro.
foi dado nome ao apoio da esquerda, que recebe o nome de A, e o apoio da direita, que recebe o nome de B. E aí a gente inicia a resolução disso. Como que nós devemos proceder? Primeiramente, a gente irá identificar os nossos apoios. O apoio A é um apoio de segundo gênero, onde nós teremos uma reação vertical VA e uma reação horizontal HA. Já o lado direito, temos um apoio de primeiro gênero e uma única reação vertical. Então, identificadas as reações de apoio, nós iremos verificar o carregamento, para tudo que for carga distribuída se tornar uma resultante. Nesse exemplo, nós temos que a base, ou seja, o comprimento do nosso carregamento, vale 10 metros e o valor da carga 5. Logo, a nossa resultante, 10 vezes 5, 50 kN. Então, nesse início, preparamos o nosso exercício no nosso diagrama de corpo livre, determinando as reações e os carregamentos ali aplicados. E o próximo passo agora é o que? Determinar as reações de apoio, ou seja, o HA, o VA e também o VB, através das equações de equilíbrio, que para isso nós iremos realizar somatória de forças horizontais, onde nós temos apenas o HA e tudo isso igual a zero. Já para carregamentos verticais, nós iremos realizar a somatória em Y, onde nós temos mais VA, menos os 50 lá da nossa resultante e mais VB. Tudo isso igual a zero, totalizando que VA mais VB equivalem a 50 kN. Mas não foi o suficiente para determinar o valor de VA e VB. E para isso nós iremos aplicar a equação de equilíbrio devido ao momento. Vou escolher um dos nós, no caso o nó A, e assim, adotando e utilizando o sentido anti-horário de giro, temos menos 50 vezes 5, mais VB vezes 10, tudo isso igual a zero. Resumidamente, fazendo essas contas, chegamos que VB equivale a 25. E o nosso VA, que é o 50 menos os 25, chegamos também a 25 kN. Aí deve haver aquele seguinte questionamento. Mas por que deu igual se a figura é diferente? Pessoal, notem que os nossos apoios e a carga aplicada se encontram todos no eixo Y. É dessa forma que nós chegamos a esse resultado. Mas pode haver situações diferentes, que serão os exercícios de fixação. E claro, será comentado com vocês como determinar isso. Então, para o próximo exercício, que agora passa a ser um exercício de fixação, nós teremos a seguinte situação. Ao invés do nosso carregamento ser vertical, teremos um carregamento horizontal. E da mesma forma, deve-se identificar os apoios, também deve-se achar a resultante desse carregamento e após aplicar as equações de equilíbrio. Mas o que eu quero que vocês notem, que é o principal item, na situação projetada vertical, a sua força ela está no eixo Y. Nesse caso, a projetada é horizontal e sua força está no eixo X. Isso é de extrema importância e nos permite verificar que não há necessidade de decomposição de forças ou cargas, carregamentos, para a resolução e para a determinação das reações de apoio. E aí o nosso segundo exercício de fixação é aquela situação que o nosso carregamento ele se encontra normal à viga ou perpendicular à viga, né? E aí, pessoal, notem que, primeiramente, quando nós formos calcular, primeiramente, identificamos os apoios e, na sequência, calcular a resultante. Notem que nós não temos o comprimento da nossa barra, da nossa carga. Por quê? Qual é a situação? Muitas vezes esse comprimento ele corresponde ao quê? A uma medida horizontal e vertical. Nesse caso,
o vão, o L, é que corresponde a 10 metros, que é o tamanho da nossa carga. Então, notem que a nossa resultante equivale aqui a 60. E aí, pessoal, esse é o principal cuidado para que não ocorra nenhum problema. A nossa resultante, ela não se encontra nem no eixo X, nem no eixo Y. Ela se encontra no sentido do carregamento, ou seja, perpendicular à barra. Né? Faz 90 graus ali a nossa resultante com a barra. E para isso, para que seja possível o cálculo das reações de apoio, que é somatória de força no eixo X, somatória de força no eixo Y, a nossa resultante não se encontra em nenhuma dessas situações, o que faz necessário a decomposição da resultante, para que você tenha um carregamento no eixo Y e um carregamento no eixo X. Então, é isso que ocorre quando nós temos cargas normais à barra, ou seja, perpendiculares. A decomposição da nossa resultante ou do nosso carregamento é necessário no início para que você consiga determinar as reações de apoio. Então, essa é a dica desse exercício de fixação 2 e fica como atividade para vocês, pessoal. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo, onde nós iniciaremos um outro assunto. Até mais, pessoal. Bons estudos!